A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Nos últimos meses, a gente tem falado sobre como os Estados Unidos, a União Europeia e até alguns países aqui da América Latina estão tomando medidas para se proteger contra empresas chinesas, contra as exportações que estão vindo da China. Nos últimos anos, depois das consequências da pandemia, o governo chinês apostou nas exportações do país para tentar suprimir a demanda interna mais fraca, o que acabou aí prejudicando alguns produtores nacionais desses países e regiões que eu citei agora, segundo os próprios governos ou as suas balanças comerciais. Só que agora tem uma mudança nesse cenário, principalmente para a China, a desaceleração nos Estados Unidos. Com uma demanda interna mais fraca por lá, essa política de exportações da China pode estar em risco. E esse pode ter sido um dos motivos que levou o governo de Pequim a anunciar novas medidas para aquecer a demanda chinesa dessa vez. A estratégia do dia de hoje é entender como a desaceleração dos Estados Unidos pode virar um novo fantasma para a China e também para a economia mundial, com efeitos, adivinha onde? É isso mesmo, aqui no Brasil. No caso não aqui, porque eu geograficamente, fisicamente não estou no Brasil nesse momento, mas figurativamente no Brasil, meu coração está sempre no Brasil. Que bonita essa minha frase. Falando em Brasil, a gente também ia falar sobre uma das maiores empresas do nosso país, a JBS, que vê uma retomada nos frangos e suínos como um compensador aos desafios em operação com os bovinos. Vou te contar um pouco sobre essa indústria. E também, caso você esteja com fome aí cedo de manhã, vamos falar sobre um M&A, ou fusão e aquisição, no mundo dos snacks. A Mars acertou a compra daquela nova, a ex-Kellogg, por 36 bilhões de dólares. Sim, isso importa porque você come algumas coisas aí que são produzidas ou que foram criadas por essas duas marcas americanas. Vou te contar tudo no episódio de hoje. Não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as notícias e também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. O motor de exportação da China, vital para alcançar a meta de crescimento anual do país de cerca de 5%, está agora ameaçado por sinais de queda na demanda dos Estados Unidos, enquanto Pequim também luta para manter o consumo interno em expansão. As vendas ao exterior têm sido um raro ponto positivo para a economia de 17 trilhões de dólares da China nos últimos 6 meses, ajudando-a a resistir ao enfraquecimento dos gastos domésticos e a uma prolongada crise no setor imobiliário. Ainda assim, após 3 meses de aceleração, o crescimento das exportações em dólares desacelerou inesperadamente para 7% em julho em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados na quarta-feira. Em uma base ajustada sazonalmente, o crescimento mensal das exportações da China para os Estados Unidos caiu ligeiramente, segundo a Pantheon Microeconomics. Mas um possível choque de demanda nos Estados Unidos poderia ser difícil de conter, já que o país continua sendo o maior destino das exportações chinesas, apesar de anos das disputas comerciais e das tarifas criadas para proteger as indústrias domésticas. Inclusive, você deve ter aí boas memórias do início dessa guerra comercial, já que ela era o grande assunto antes de eclodir a pandemia no mundo. Veja só. Há também o risco de que uma desaceleração dos Estados Unidos possa causar ondas de choque em todo o mundo, reduzindo a demanda global por produtos chineses. Essa desaceleração nos Estados Unidos alteraria as prioridades da China, que aproveitou o ressurgimento da economia americana após a pandemia para deixar o consumo doméstico em segundo plano e, em vez disso, apoiou-se fortemente na demanda externa. Agora, uma perspectiva mais adversa para o comércio pode forçar Pequim a olhar para dentro de si em busca de catalisadores para o crescimento futuro. Além de uma notícia sobre comércio exterior, também é uma dica de psicologia. Olhe para dentro de si antes de buscar ajuda externa, diz essa matéria aqui. Enquanto isso, aumentaram as evidências de que a maior economia do mundo está se desacelerando, o que contribui para a queda do mercado acionário global nesta semana e gerou a preocupação de que o Federal Reserve possa ter mantido as taxas de juros muito altas por muito tempo. Lembra aquela segunda-feira que quebrou tudo porque os dados de desemprego dos Estados Unidos eram piores do que o esperado? Pois muito bem. O que vai acontecer agora vai depender em grande parte do desempenho dos consumidores dos Estados Unidos, já que o mercado de trabalho está, então, desacelerando e o sentimento continua fraco. Só que o pior ainda pode estar por vir. Um relatório de folha de pagamento mais fraco do que o esperado,
o aumento do desemprego e uma contratação cada vez maior no setor industrial apontam para um mercado de trabalho instável. Os Estados Unidos agora absorvem uma proporção menor das exportações chinesas do que no início da presidência de Donald Trump em 2017. Sua participação de 13% foi superada no ano passado pela União Europeia, considerando o conjunto dos 27 países membros. No entanto, um gasto mais lento por parte dos compradores americanos repercutiria em todo o mundo, reduzindo a demanda por produtos chineses, desde eletrônicos de consumo até vestuário e maquinário. Os economistas do Goldman Sachs agora veem 25% de chance dos Estados Unidos entrarem em recessão, ante 15% na projeção anterior. As consequências de uma retração do consumo nos Estados Unidos poderiam ser especialmente dolorosas para os mercados emergentes, onde a China vem fortalecendo sua posição. Essas repercussões correriam o risco de prejudicar a estratégia promovida pelo governo do presidente Xi Jinping para diversificar o comércio, enviando mais produtos para países como o Vietnã e a Arábia Saudita. E aí que no mês passado, o Partido Comunista prometeu tornar os gastos dos consumidores na China uma prioridade. E no sábado passado, o governo divulgou um plano de ação de 20 fases para estimular mais gastos com serviços, embora tenha oferecido poucos incentivos financeiros para estimular a demanda interna. Os investidores observam atentamente. Se o governo for capaz de projetar mais gastos no mercado interno, a moeda local vai poder receber um impulso, já que a demanda mais forte no mercado geralmente faz com que os exportadores chineses convertam mais os seus lucros no exterior. A JBS voltou ao lucro no segundo trimestre com a forte recuperação das operações de frangos e suínos, o que mais compensou as dificuldades enfrentadas por sua gigantesca operação de carne bovina nos Estados Unidos. Produtores de frangos e suínos têm reportado uma rápida recuperação dos lucros após a queda do ano passado. As empresas se beneficiam de uma oferta abundante de milho e soja, que reduz o custo de criação dos animais, e de uma maior demanda dos consumidores. A melhora ocorre em um momento crucial para a JBS, que tenta minimizar o impacto de uma severa escassez de gado nos Estados Unidos sobre seus resultados. O crescimento da oferta mundial de frangos tem sido limitado por problemas de fertilidade, o que indica um mercado ainda em equilíbrio pelos próximos trimestres. O resultado, que foi de um lucro líquido de 0,77 centavos de real por ação nos 3 meses encerrados em junho, ficou abaixo da média das estimativas de analistas consultados pela Bloomberg, devido a despesas extraordinárias, incluindo um acordo tributário no Brasil e uma reformulação das operações na Europa. Os lucros antes desses itens mais do que dobraram em relação ao ano anterior, superando até mesmo a projeção mais alta dos analistas. A margem de lucro da JBS, excluindo itens como impostos e juros, subiu para 9,8% no segundo trimestre, a melhor em 2 anos, mesmo com a sua operação de carne bovina, que responde a quase 1/3 das vendas da companhia, ficando pouco acima do ponto de equilíbrio. As operações de carne de frango, no entanto, registraram margens recordes, acima de 17%. A JBS também se beneficia do aumento da oferta de gado no Brasil e na Austrália, mesmo com a queda dos preços da carne bovina, o que limita os ganhos nessas operações. A Mars, que é a fabricante de chocolates e doces como o Snickers, o M&M's, o Twix e o Skittles, concordou em comprar a Kellanova, que antes era a Kellogg's, dos sucrilhos mesmo, por quase 36 bilhões de dólares, em um dos maiores negócios do ano, que une 2 grandes empresas de alimentos com marcas muito conhecidas do mercado consumidor. A indústria desses alimentos embalados tem enfrentado queda nos volumes, crescimento desacelerado e um consumo global enfraquecido. Empresas estão em busca de inovação e novos mercados para impulsionar as vendas à medida que os consumidores começam a resistir aos aumentos de preços. Há também uma tendência de busca por alimentos mais saudáveis, em contraponto aos que são processados. A Kellanova tem se saído melhor do que a maioria de seus concorrentes, com uma sequência de resultados considerados fortes, desde que se desmembrou do negócio de cereais na América do Norte, a WK Kellogg, em outubro do ano passado. No início desse ano, a Kellanova elevou a sua previsão de resultado para o ano inteiro, já que novos produtos e marketing impulsionaram as vendas do segundo trimestre. Já para Mars, a dona do M&M's, a compra da Kellanova vai ajudar a diversificar o seu portfólio, concentrado em chocolates, reduzindo a exposição ao cacau, cujos preços subiram para níveis históricos neste ano. A Kellanova também ajudaria a Mars a se expandir em mercados internacionais. Analistas disseram que a fusão entre a Mars e a Kellanova não deve enfrentar grandes preocupações antitrust devido à sobreposição limitada entre os produtos das duas empresas. Chegamos ao final do episódio e você que chegou até aqui,
Fica atento, porque amanhã teremos uma convidada muito especial aqui apresentando o podcast, sim, ela mesma, para quem já é ouvinte aí desde os tempos áureos do Ouvindo um Podcast, Isabela Fleischmann estará dando um recado muito bacana aí para vocês. Então, amanhã este lindo podcast será conduzido por ela, tá bom? Ficarei com saudades e segunda-feira a gente se fala. Até mais!